chegou o momento de falar do episódio final, o 8º episódio da segunda temporada de The Wheel of Time, que foi intitulado What Was Meant to Be. O que deveria ser, as coisas são como deveriam ser. E eu queria começar esse vídeo agradecendo todo mundo que tem assistido os vídeos, que tem participado comigo dessa jornada da segunda temporada de The Wheel of Time. Meu canal é muito pequeno, eu comecei há pouco tempo. Na verdade eu tinha um outro canal e por um erro besta eu acabei perdendo aquele canal e perdendo os vídeos que eu tinha nele. E aí eu fiz um canal novo, consegui subir alguns vídeos do canal antigo, mas a maior parte dos vídeos desse canal é de The Wheel of Time, porque foi bem na época que ia começar a segunda temporada e eu resolvi que eu ia me dedicar 100% a essa série, acompanhar essa segunda temporada, fazer todo o conteúdo que eu não consegui fazer durante a primeira temporada no antigo canal. E graças a Deus foi uma temporada muito melhor que a primeira. Isso a gente vem falando desde o começo. Desde o primeiro episódio, a segunda temporada demonstrou que seria melhor que a primeira. Então fica o meu agradecimento a todo mundo que curtiu, que comentou, que compartilhou, que ficou nessa jornada comigo, e todo mundo que fala que tá gostando do conteúdo. Muito obrigada. E continuem comigo, mesmo com o fim da segunda temporada de The Wheel of Time, o canal não vai parar. Eu pretendo fazer mais conteúdos, tanto do universo de The Wheel of Time, mas claro, cobrir outras coisas. Eu pretendo sim cobrir a segunda temporada de House of the Dragon, que vai ser só no próximo ano. Então, entre agora e o próximo ano, eu vou fazer uns conteúdos mais diversos, digamos assim, sempre focando mais em fantasy, em narrativas fantásticas. Então, enfim, fica aqui o meu agradecimento a todo mundo que curtiu essa segunda temporada de The Wheel of Time comigo aqui no canal. Então, vamos para os comentários, praticamente cena a cena. Esse aqui é um vídeo que vai ficar muito longo e talvez ele seja dividido em duas partes. Comentários e uma análise no final do último episódio da segunda temporada de The Wheel of Time. Outra coisa que vocês vão ter que me perdoar nesse episódio é que eu vou ter que ler muita coisa. Porque foi um episódio, assim, recheado mesmo. Tem muita coisa acontecendo. Não apenas muitas cenas aconteceram, muitas coisas aconteceram, como detalhes, assim, easter eggs e coisas pra gente analisar e coisas pra gente comentar. Então eu tenho um roteiro muito grande aqui na minha frente que eu vou ter que ficar pescando por ele. Eu tentei muito não fazer isso em outros vídeos, mas é muita coisa, então é praticamente impossível. Nossa cold opening é um flashback da Era das Lendas, como diz o costume, de volta ao Olho do Mundo. O Olho do Mundo é aquele lugar onde o Randy, desde derrotar, na verdade libertou o Ishamael no final da primeira temporada. Só que dessa vez a gente volta pra quando Lews Therin e os seus outros Aes Sedai, os seus companheiros Aes Sedai, só temos homens Aes Sedai nessa cena, porque nós estamos bem ali durante o cisma do Salão dos Servos, que é a versão antiga da Torre Branca de Tar Valon, e eles estão ali para prender o Ishamael na sua prisão metafísica. O Ishamael é o último Forsaken que vai ser preso dessa forma, com os selos e tal. E o movimento da câmera no início dessa cena, e se eu não me engano também no final, ele foi feito da mesma forma que para apresentar o Salão da Torre Branca na primeira temporada. Então é pra gente ter essa ideia de reunião de Aes Sedai mesmo, de olhar esses Aes Sedai no caso, de cima, e ter toda aquela... não é bem panorâmica, mas enfim, a câmera vem de cima e aproxima e depois ela sobe, mostrando aquele local circular, tanto quanto é circular o hall de Tar Valon. É cruel quando Lews Therin fala pro Ishamael que ele sabe que o Forsaken vai ficar acordado e sabe o quanto o Ishamael quer morrer definitivamente. A ideia do Ishamael desde sempre é quebrar a roda, parar com o ciclo de ressurreição para ele mesmo, inclusive. Ele, aparentemente, ele é uma criatura, uma pessoa que sofre muito, que não gosta dessa ideia das almas reencarnando e dos sofrimentos que as pessoas passam nas suas vidas. E aí o Lews Therin fala que ele sabe que o Ishamael não vai ser morto, que ele vai ficar consciente durante todo o tempo que estiver preso. Esse é um episódio em que muitos dos mocinhos vão fazer coisas cruéis. O primeiro mocinho que faz uma coisa muito cruel é o próprio Lews Therin, quando ele fala pro Ishamael que sabe
que ele vai permanecer consciente. Lysteren, que inclusive fala que já prendeu todos os outros Forsaken, todos os outros generais do Tenebroso, digamos assim, e ele cita alguns nomes, inclusive ele cita o nome de Moghedien, que vai ser muito importante no final desse episódio. Uma diferença que a gente tem da prisão dos Forsaken na série para a prisão dos Forsaken nos livros é que na série eles foram aprisionados, pelo que ficou ali, pelo que foi demonstrado pra gente, um a um, propositalmente, pelos Aes Sedai, aliados do Lysteren, enquanto que nos livros eles foram presos meio que acidentalmente, porque por um acaso eles estavam se congraçando com o Tenebroso quando Lysteren e os seus 99 companheiros fizeram um ataque a Shai Ghul para prender o Tenebroso, e aí eles foram presos junto com o Tenebroso. Uma outra diferença dessa questão das prisões é que nos livros os selos da prisão do Tenebroso são uns negócios assim mais ou menos, não sei se eu consigo mostrar, mais ou menos desse tamanho, umas rodas assim desse tamanho, que também de pedra, com endilhar de pedra, coração, e cabem dentro de uma bolsinha. Em determinado momento tem gente andando com esses selos, perambulando de um lado pro outro e pensando, meu Deus, será se eu quebrei o selo ou não? Mas o selo não quebra fácil assim. Enquanto na série, os selos são... Enquanto que na série a gente viu que os selos são enormes. O selo do Ishamael era todo aquele piso do Olho do Mundo. O selo da Lanfear era aquela cobertura da caverna. E os selos dos outros Forsaken são aqueles selos enormes que estão no quarto do Ishamael Informe. A gente não sabia se os selos dos Forsaken tinham a ver com os selos da prisão do Tenebroso. Aparentemente não tem. A gente vai entender por que não tem mais pro final do episódio, que acontece um negócio muito maluco, e mesmo assim aparentemente o Tenebroso não foi solto de vez, porque nos livros, se acontecesse aquilo que acontece no final desse episódio, o Tenebroso seria solto de vez no mundo. Nas cercanias de Falme, Jofran Bernhard, o líder dos Filhos da Luz, né, o grande general dos Filhos da Luz, dos Mantos Brancos, tem como um plano de marketing explorar as lacunas de poder deixado pelas Aes Sedai. Essa é a terceira vez em que a Torre Branca falha em proteger uma nação que pede ajuda. Primeiro foi Manetheren, depois a Terra de Lan, Malkier, e agora a cidade de Falme, na península de Toman Head. Se os Filhos da Luz conseguirem salvar o povo que Tar Valon negligenciou, eles ganham força política e o amor de uma nação inteira. Então é por isso que a gente tem os Filhos da Luz tão empenhados em destruir o Shan Chen, porque eles veem nisso uma falha de Tar Valon que pode ser explorada para o crescimento do poder político e poder de força mesmo bélica dos Filhos da Luz. O Jofran cita que foram sentinelas das ondas, uma coisa assim, que mandaram cartas implorando ajuda para todos os governantes do lado de cá do mundo. Esses Sentinelas das Ondas é meio que uma organização que existe dentro dos livros, mas são pessoas cujo trabalho é ficar ali nessas torres de vigília. A gente tem a torre de vigília de Falme, que é super importante nesse episódio, e são eles que observam a chegada do Shan Chen. Na verdade, o serviço deles é esperar e avisar sobre o retorno do Shan Chen. E aí o Dain pergunta pro pai se ele acredita na profecia que diz que o dragão retornará na hora de maior necessidade de Falme. É uma daquelas profecias de uma figura messiânica que retorna, mais ou menos como Dom Sebastião e como o Rei Arthur. O Dom Sebastião para Portugal, o Rei Arthur para os ingleses e o Dragon Reborn para The Wheel of Time. A profecia fala que o dragão se proclamará acima dos sentinelas e o seu estandarte cruzará o céu em chamas. E aí o Jofran responde que profecias são mentiras de bruxas há muito mortas. E a câmera corta para uma bruxa muito morta, Lanfear, a filha da noite, que não foi morta, mas é como se tivesse sido morta. Corta para dentro dos caminhos com a Lanfear abrindo um portal com um leve movimento de dedos, o que custa horrores de poder para uma Aes Sedai de hoje, custa apenas uma faísca para uma Forsaken. E aí ela sopra Moraine e Lan para fora numa praia que vai dar na torre de ponta de Toman. Mas antes ela dá o comando para Moraine: quando for a hora, levante o estandarte. Na praia, Moraine e Lan se reconectam e ela diz que só pôde dizer pra ele que eles não são iguais porque ela sempre achou que ele fosse melhor que ela. Ela refaz o elo entre Guardião e Aes Sedai e eles seguem andando e pensando sobre por que Lanfear foi a única Forsaken acordada pelo Ishamael, na verdade solta pelo Ishamael até agora, porque ela os deixou naquela parte específica e seguiu com o Rand, e sobre como os nossos bebês de Dois Rios
são inseparáveis, como foram Ishamael, Lanfear e Lews Therin na Era das Lendas. Engraçado que o plano era também que eles ficassem um episódio inteiro andando naquela praia, porque você vai perceber que muita coisa acontece dentro de Falme, muita coisa acontece nesse caminho na praia, e Moraine e Lan nunca chegam a atingir a cidade, porque o plano de Lanfear era que eles realmente nunca conseguissem entrar em Falme, porque o serviço da Moraine era todo ali naquela praia. Dentro dos caminhos, a Lanfear leva o Rand para Falme por um outro meio de transporte. Ela basicamente teletransporta a si mesma e o Rand para dentro de Falme através de um negócio que chama Traveling, que é quando um canalizador faz uma trama que permite esse teletransporte. Chama-se Traveling e a trama chama Gateway, né? Abre-se um portal e as pessoas viajam por dentro desse portal. Elas saem do lado A para o lado B, igual como se fala que as coisas dobram, né? Tipo, tem aqui, aí dobra e um passa de um para o outro muito rápido, é o que a gente chamaria de teletransportar. Essa trama específica, ela é desconhecida das Aes Sedai do presente, e é por isso que a Lanfear tem o cuidado de nunca fazer essa trama perto de uma Aes Sedai, para que essa Aes Sedai não aprenda. A Lanfear aparece no quarto de Ishamael, deixou o Rand em algum ponto, e ali ela conversa com o Ishamael sobre como ele sempre quer ficar postergando esse confronto com o Rand, porque o Ishamael acredita que o Rand não está pronto para ser chamado para o lado das sombras, enquanto que a Lanfear quer que as coisas corram logo, porque ela realmente sabe que o Rand não vai para o lado das sombras, que ele não estaria pronto, ou ela sabe que ele jamais irá para o lado das sombras. E aí ele percebe que eles estão de lados opostos dessa luta, digamos assim, né? O Ishamael quer que o Rand passe para o lado das sombras e quebre a roda e destrua o ciclo interminável de ressurreição, e a Lanfear quer o Rand para dormir de conchinha. Esse é um momento crucial em que o Ishamael percebe que a Lanfear esteve jogando contra ele durante muito tempo, né? E a gente também vai entender isso. A Lanfear foi que escreveu toda essa segunda temporada. Essa cena me irritou um pouco, porque se você presta atenção, a Lanfear está usando um mocassim bege sem traseira. Fora o fato de que esse mocassim não combina com essa roupa, o que eu queria chamar a atenção é que Wheel of Time, desde a primeira temporada, faz umas escolhas um pouco estranhas com relação às roupas dos personagens. Mais uma vez, Wheel of Time se passa num futuro muito distante da gente. Só que essas roupas que eles usam às vezes quebram a nossa concentração. A Lanfear com um mocassim extremamente contemporâneo nessa temporada, e na primeira temporada o Rand também estava vestindo um jumper de tricô que poderia ter sido feito hoje, no ano de Nosso Senhor de 2023, ou na época que foi no ano de Nosso Senhor de 2021. Então assim, apesar deles se aterem a vários detalhes, tem algumas coisas que eles acabam escorregando, e quando a gente assiste o episódio muitas vezes e fica prestando atenção, esse tipo de coisa incomoda um pouco. Enfim, o Ishamael sai do quarto, encontra o Padan Fain no corredor e o comanda a deixar a adaga de Shada Logoth com o Mat. O Ishamael tem como plano ameaçar os amigos de Rand até que ele se volte para o lado das sombras, ou matar o dragão e esperar que ele renasça de novo, porque se tem uma coisa que um Forsaken tem, é tempo. Fora dos muros de Falme, os Filhos da Luz encenam a sua tomada da cidade com um ataque surpresa, precedido por crianças espalhando uma fumaça branca espessa. Aqui eles fazem absolutamente tudo que a Companhia Dourada não fez ao tentar invadir Porto Real em Game of Thrones. Os Filhos da Luz invadem Falme, derrubando tudo e todos. E sim, eu entendo que a fumaça branca espessa consiga esconder os cruzados, mas não que ela tenha deixado os guardas surdos para o galopar de centenas de cavalos durante essa entrada dos Filhos da Luz. Essa parte também foi um pouquinho estranha, foi um pequeno escorrego ali. Aos berros, Joffrey Bloodhound comanda que seus cruzados sigam para a torre, queimem as bruxas e libertem o povo, a quem eles também conclamam que os ajude na luta pela expulsão dos invasores Shan Shan. Em algum lugar de Falme, a Nynaeve e a Elend estão interrogando e torturando Seta, a Shan Shan Sudan, que elas capturaram com o Adan, e que elas planejam que as leve para a torre onde estão as outras Demene e a Sudan. A Nynaeve até usa uma frase do livro que é: eu vou fazer você amaldiçoar o primeiro beijo que sua mãe deu no seu pai. Ela fala isso pra Seta, ameaçando a Seta
pra não fazer nada absurdo que queime o disfarce da Nynaeve e da Elaine. Essa não é a primeira vez, claro, que a série usa frases tiradas dos livros, mas é uma específica que os fãs gostam muito. É uma fala muito característica, assim, da Nynaeve nos livros. A Nynaeve começa esse episódio parecendo que vai fazer e acontecer, mas na verdade ela não fala muita coisa depois disso, até porque a Seta é morta e a Elaine é ferida por um manto branco. Depois disso, a sabedoria só vê as coisas acontecerem e parece muito mais bloqueada do que antes. Nos livros, a Nynaeve canaliza quando sente muita raiva ou muito medo. Mas a gente já viu na série, por causa daquele episódio em que a Liandrin deixa a Nynaeve lá com a Suroth, a Nynaeve, quando é acordada, ela tá com muito medo. E mesmo assim, ela não consegue canalizar. Então a gente tem essa diferença. Nos livros, ela canaliza quando ela tá com muita raiva ou muito medo. Ou seja, ela canaliza sob uma pressão muito grande. Mas na série parece que ela só consegue canalizar quando ela tá com muita raiva. Pelo menos por agora, com um bloqueio. Uma coisa que ajudou a Nynaeve e que ela simplesmente esqueceu porque estava muito nervosa nessa hora que a Elaine leva a flechada, foi quando a Rima fala pra ela: olha, pra você canalizar é como você é, como sabedoria, como curandeira. Uma pessoa chega doente, você simplesmente ajuda, você não fica pensando sobre como se ajudar. E foi um negócio que fez com que a Nynaeve conseguisse canalizar naquela hora que elas estão analisando o Adon. Mas a Nynaeve simplesmente esqueceu sobre isso em toda a agonia que estava ali em Falme e ficou completamente bloqueada o resto do episódio inteiro. No canil, a Rina arruma a Egwene para irem para a batalha. A noviça testa a paciência da Shan Shan. É interessante que a Rina diz que a Suroth, a High Lady, que é a Suroth, comandou as duplas de Sudan e Damani para irem defender a torre. O que significa que quando a Suroth teve as unhas cortadas e foi demovida de cargo de alguma forma, mas ela acabou não perdendo hora nenhuma o comando do exército de canalizadoras. Rhaena avisa uma Egwene desafiadora que quando uma Damani desobedece a sua Sudan, a primeira punição é ter a língua cortada e a segunda as mãos. Egwene já vive escabriada com isso das mãos desde que ela viu Aemon Valda, o inquisidor dos mantos brancos, cortar a mão de Aes Sedai. Então você espera que a Egwene não fosse ficar tão desafiadora com a Rhaena contando isso. Muito pelo contrário, ela continua desafiando a Sudan e a Rhaena ameaça ali cortar a língua da Egwene, só que em vez disso ela corta a trança da Egwene na faca. O cabelo grande da Egwene era a sua ligação com Dois Rios, era a sua ligação com a terra natal, com a sua família e tudo que ela deixou ali. É simbólico que Rhaena corte essa ligação, porque essa Egwene pós-Shan Shan, para o bem ou para o mal, é muito diferente da Egwene que saiu de casa há pouco mais de um ano. Elas são a mesma pessoa, mas com experiências de vida muito distintas. E o mesmo você vai poder dizer do Mat, do Perry, da Nynaeve e do Range. E nós vamos ver momentos de dura transformação cingidos nos nossos heróis em vários momentos desse episódio. Padan Fain fala para Mat que ele é o seu melhor e mais pobre cliente, da mesma forma como ele se referia ao Mat quando ele estava disfarçado de caixeiro viajante lá em Dois Rios. E o Mat 2.0 avisa que não vai ceder à tentação da lança. O Padan Fain não acredita, mas sai do quarto. O Mat coloca o quarto abaixo, procurando coisas para transformar a adaga em uma lança, porque ele sabe que não pode de forma alguma tocar na adaga de Shada Logoth, mas isso não impede ele de tentar usar a adaga em seu favor. E aí o Mat cria a própria Ashandarei. Essa é uma arma importante para o personagem do Mat nos livros. Ele recebe a Ashandarei dele de uma forma muito diferente. Ele recebe numa situação envolvendo raposas e cobras mágicas humanoides, que é um negócio meio complicado de explicar. O Mat só perdeu a oportunidade de empalar no corredor o Padan Fain, que estava sentado bem na frente, esperando para ver se o Mat ia cair na cilada da adaga ou não. Só que aí ele consegue se esquivar muito bem e finalizar um soldado Shan Shan, porque o Mat inclusive é treinado com varas nos livros, o Mat e toda a família dele. Só que aqui na série, a agilidade dele com essa lança e com varas vai se ligar a um negócio muito mais especial, a uma questão muito maior do Mat que a gente vai ver daqui a pouquinho. E enfim, ele consegue escapar do palácio e em seguida encontra nas ruas Perrin, Loial e companhia. E nessa companhia nós vamos ter as 3 guerreiras Aiel e mais os 2 Shenarens. No caminho da torre de sentinela, as Sudan e as Damani estão indo se posicionar nas ameias no topo da torre. Rand vê Egwene passar com as outras capturadas e a Shan Shan, e ele segue pela fortaleza e encontra High Lord Tyrek. Essa cena
do Land confrontando o Turek é um misto de comédia, de erro proposital da produção e também de morte grotesca. A comédia é essa dancinha do Turek, né, que faz pra puxar a espada, e quem é que tem tempo pra essa dancinha? E é isso que o Randy mais ou menos raciocina, né? Ele sabe que ele não tem capacidade com espada pra derrotar um verdadeiro mestre espadachim, que é o caso do Turek. Ele não tem tempo pra essa dancinha do Turek, e pelo amor de Deus, você não traz uma espada pra uma batalha de poder. E aí o Randy apenas canaliza e usa o poder pra matar toda a comitiva do Turek. Estranhamente, a única pessoa que sobrevive ao ataque do Randy é o porta-voz do Turek, que acaba cometendo seppuku, né? Ele acaba se sacrificando a la seppuku. E o erro proposital dessa cena está no fato de que a marca da garça da espada do Randy está no punho e não na lâmina. A marca da garça sempre esteve na lâmina daquela espada. Por um acaso, nessa cena específica, ela está no punho, para que o Turek consiga ver de longe o punho da espada nas costas do Randy e identifique que aquela é a espada de um mestre. Isso desenrola o Turek querer saber o que faz uma pessoa ser mestre espadachim daquele lado do mundo, e o Randy finalizar todo mundo, porque ele não tem tempo pra isso. É interessante que nessa cena específica o Randy usa o poder único de forma muito eficiente, só que a gente sabe que o Randy ele não tem treinamento no poder único, assim como ele não tem treinamento em espada, mas ele tem um negócio que chama sorte do tenebroso, e a gente vai ficar com isso porque é o que está escrito nos livros do Robert Jordan. O Randy é um deus ex-máquina que por um acaso tem uma sorte que faz com que ele realize as coisas para as quais ele não tem treinamento de forma eficiente. Nas ruas de Fome, as guerreiras Aiel seguem com Perrin quando encontram Loial, Macena e Ingtar, que estão carregando a trombeta de Valeri. O grupo é presa fácil do Shan Shen e o Ingtar se sacrifica ficando para trás, impedindo que o Shan Shen matem todos os seus companheiros. Antes de morrer, o guerreiro Shienaran brada o grito de guerra de sua terra, que é pela luz e por Shinoa. Aqui eu queria fazer um parêntese com vocês. Esse momento é muito mais importante para o Ingtar nos livros do que parece que é na série. Lembram que eu falei lá em alguns episódios que o Ingtar tentou que o Perrin visse o lado das pessoas, que o Perrin tentasse pensar sobre como as pessoas que vão para o lado das sombras têm os seus motivos, né? O que é que você queria tanto ou precisava tanto. Não são pessoas exatamente más, mas pessoas que estão com alguma necessidade muito grande. Algumas das pessoas que são Dark Friends. Nos livros, o Ingtar, ele é um Dark Friend. Era isso que eu estava tentando dizer para vocês, mas sem dizer com todas as palavras. Nos livros a gente descobre que o Ingtar é um Dark Friend. Ele se arrepende nos seus últimos momentos e ele também se sacrifica. Ele morre também de uma forma trágica. E é interessante porque parece que a série ia explorar isso e acabou não explorando. Só que nesse momento o Ingtar fala pela luz e por Shinoa. Então é mais ou menos que não vamos explorar isso, mas vamos deixar aqui em aberto para talvez um dia a gente falar sobre o Ingtar ter sido um Dark Friend ou não. Na praia, Moiraine e Lan veem de longe a torre de vigília de Falme, e aí a Aes Sedai percebe por que a Lanfear deixou ela lá e por que a Lanfear também deu aquele comando. Voltamos para as ruas de Falme e o contrabandista Beodolman, olha só quem está aqui. Beodolman está catando umas coisas para poder fugir quando é abordado por Lady Selene. Lanfear, a quem ele conhece como Lady Selene, o contrata numa missão de levar os selos dos outros 6 Forsaken para serem afundados no oceano. Ou seja, foi Lanfear que deu o pedaço de coendilhar do próprio selo e o poema sobre a própria libertação para que o Beodolman vendesse para Moiraine. É a filha da noite que esteve manipulando todas as ações da Moiraine, pelo menos desde que ela recebe ali o coendilhar e o poema. Dentro da fortaleza, o Ishamael encontra Suroth, que conta sobre a morte de Turek, que o Ishamael não sabia, o roubo da trombeta, que o Ishamael também não sabia, e confirma que Gwen está na torre para atrair o Randy e os outros amigos de Dois Rios. E aí a gente também começa a entender como a Lanfear tá minando todos os planos do Ishamael. Quando o pessoal recupera a trombeta de Valeri, o Ingtar fala assim: a gente recebeu a ajuda de uma senhora de Cairhien, de uma Lady de Cairhien. Essa Lady de Cairhien era nada mais nada menos do que Lady Selene Lanfear. E foi ela também que colocou ali o Randy no caminho de encontrar o Turek. Então ela vem minando todos os planos de Ishamael há muito tempo.
O Ishamael comanda então que a Surok posicione as suas 8 Damani mais experientes para elas blindarem e possivelmente amansarem o dragão caso ele se recuse a se bandear para o lado das sombras. Na torre, primeiro a Egwene se recusa a canalizar e aí ela vê o Valda, ela vê os mantos brancos, ela lembra que ela foi capturada e torturada também por eles e ela solta uma rajada de poder e volta a se recusar. Nisso que ela volta a se recusar e ela está prestes a levar a segunda punição da Rhaena, que é ter as mãos cortadas, uma pedra enorme jogada por uma das catapultas dos mantos brancos atinge a torre, deixando tudo em pedaços e aparentemente matando todo mundo que estava ali, todas as Damani e todas as Sudan. Mas nós vamos saber que a única Damani que não morreu foi a Egwene e a única Sudan que não morreu foi a Rhaena. O que se segue é a nossa heroína fazendo uma coisa muito cruel, uma coisa muito bruta. A Egwene pega um Adan de uma Damani caída, coloca na Rhaena. A Rhaena não acredita que o Adan vai funcionar nela, que a coleira vai funcionar nela. E o choque da Rhaena quando descobre que ela pode canalizar, que todo mundo dela é uma mentira, é maravilhoso. E a Gwen explica que a Sudan tem sim acesso ao poder único, mas são tão fracas que nem são reconhecidas pelas Damani, que são colocadas para capturar outras mulheres, e elas nem conseguem canalizar sem a ajuda de uma outra mulher. E Gwen e Rhaena ficam com uma dupla ligação. Uma é Sudan e Damani da outra ao mesmo tempo. E Gwen repete com Rhaena o treinamento torturador que sofreu nas mãos da Shan Shen e finaliza matando Rhaena quando ainda está com o bracelete. E Gwen sente a morte de Rhaena por completo. Não há remorso nem tristeza na noviça, só vingança. Ela avisou que ia matar Rhaena e assim o fez. Randy chega segundos depois e percebe que Egwene, a nossa princesa, pode salvar a si mesma. Egwene é dedicada, determinada, forte no poder, aprende as coisas muito rápido e, como os nossos outros heróis, fez uma coisa muito cruel durante esse episódio. A gente chegou naquela parte do episódio que muita coisa, praticamente tudo, acontece na torre. O Ishamael chega pra confrontar o Randy, joga a Egwene longe, tal qual uma boneca de pano, e pergunta pra Randy se ele vai se virar para as sombras. O dragão se recusa e Ishamael dá o sinal para Shan Shen o blindarem. Voltamos pra Mat, que usa a Charandei pra cortar a caixa da trombeta. Eles dizem que não sabem abrir essa caixa, mas quando Padan Fain entregou pra Turek, ele só girou os círculos na lateral dessa caixa. Mas tudo bem, é muito mais impactante pro personagem do Mat abrir a caixa com a Charandei. O Mat retira a trombeta da caixa e nós vemos que esse artefato mágico valiosíssimo é feio como briga de foice e parece que eles passaram purpurina num vaso de flores que vende em loja de decoração. Perrin e Dain Bonhald ainda são amigos antes que a desgraça aconteça e lutam juntos contra alguns Shan Shen, mas então Aemon Valda aparece como sempre estragando tudo, ataca Perrin e é atacado por Hopper, o lobo. Infelizmente Joffrey Bonhald também chega e passa o machado no lobo. Perrin vê a alma do companheiro saindo do corpo, todo feliz, e essa é uma das mortes de animais companheiros mais tristes de todo o fantasy, lado a lado com a morte de Night Eyes em Realm of the Elderlands. A morte de Hopper acorda uma fúria em Perrin que ele não sabia que tinha. Acaba-se a broderagem entre os dois rios e Dain Bonhald, com Perrin matando Joffrey Bonhald a machadada, da mesma forma que ele matou Hopper. Aqui é importante a gente notar que o Aemon Valda não foi morto pelo Hopper, ele segue vivo e o Inquisitor, que já não gostava de Perrin, agora tem uma rusga a mais com o cara de Dois Rios, porque matou o comandante dos Mantos Brancos. Fora o fato de que o próprio Dain Bonhald viu Perrin matando o pai, e aí ele vai ter uma vendetta pessoal contra o Perrin também. Chegamos na parte, pra mim, mais emocionante de todo o episódio. Se você não chorou é porque você não tem coração nessa parte. Como fã de Wheel of Time, eu li os livros, esse é um momento muito emocionante nos livros, e foi um momento capturado assim com toda a emoção necessária na série. Foi muito bonito de ver o Mat chegando nas mulheres de acesso à torre de vigia, e ele quer chegar até o Randy, mas tem um destacamento de soldados Shan Shen. O Mat leva a trombeta aos lábios, soa o chamado e nada acontece. Tudo fica lento, o tempo desacelera, temos imagens de cada um dos nossos companheiros de Dois Rios, os nossos heróis de uma nova era das lendas, que é o que Loial fala bem no comecinho do episódio. Cada um tá numa situação pior do que o outro. O Mat tá encurralado pelo Shan Shen, o Perrin tá machadando Bonhald, a Nynaeve tá sem conseguir ajudar a Elaine ferida, a Egwene tá jogada no chão quase inconsciente com a pancada de Ishamael e o Randy tá blindado, incapacitado. O Mat é envolto em uma
por uma mágica que desperta suas memórias com a chegada deles, os heróis da trombeta. Matt diz que se lembra e é cumprimentado por ninguém menos que Arthur Hawkwing. Lute conosco mais uma vez. E aqui as lágrimas já estavam caindo, eu já estava gritando e pulando e batendo palma. É um ano de hiato que a gente ficou esperando essa segunda temporada. E esse momento não deixou a desejar. Matt é também um herói da trombeta. Entre os heróis destacados do mundo dos sonhos e colocados mais uma vez para lutar pela luz, com a missão de expulsar o Shan-Shen, nós temos Uno Lomesta, o guerreiro Shen-Aran que se recusou a dobrar os joelhos para os invasores. Essa hora aqui teve muitas lágrimas. Além de Uno, a gente tem o próprio Arthur Hawkwing, também Amareço, a dragão. Nós temos uma dragão nessa história, mas é um negócio muito complicado de explicar. Inclusive, eu quero confessar que eu também não entendi muito bem quem é a Amareço, mas a Amareço é a versão feminina do dragão e ela é uma heroína da trombeta e ela tem sua espada do sol que brilha enquanto ela luta. E a gente teve também Brigitte Silverbow, a heroína de centenas de contos de bardos, a arqueira que nunca erra. Matt, com seu novo poder de lembrar das suas vidas passadas e agora ele também consegue falar na língua antiga, ele grita: é hora de jogar os dados. O Matt ser colocado como um dos heróis da trombeta, o Uno voltar como um dos heróis da trombeta, é um negócio assim fantástico. Os heróis arrebentam o Shan-Shen e o Uno desce para lutar lado a lado com o Perry e entrega para ele o seu escudo Shen-Aran, que agora é um escudo mágico. E o Uno fala com todos nós: vai dizer que você está surpreso de eu também ser um herói da trombeta. Eu confesso que eu fiquei muito chateada com a morte do Uno no começo dessa temporada, porque ele é um personagem muito bacana nos livros. O Uno é o único personagem que tem liberdade para xingar o tempo todo, e aqui vai um spoiler: nos livros o Uno vive até a batalha final. E na série ele foi morto muito cedo. Mas para quem lê os livros e esperava ver um Uno na batalha final, nada está perdido, está tudo nos conformes, porque nós temos ele como um herói da trombeta dessa vez. Na torre, o Samael quer porque quer convencer o Randy a passar para o lado do tenebroso e fazer todo aquele plano de parar a roda. E o Randy responde que em todas as suas vidas, o dragão jamais passou para o lado do tenebroso e o dragão jamais passará para o lado do tenebroso. Aqui o Randy, como o Matt, começa a também lembrar de suas vidas passadas. Toda essa batalha de Falme é um momento muito mágico, porque afinal, essa é a declaração de que o dragão renascido veio para ajudar as forças da luz, que o dragão renascido não vai passar para o lado do mal, que ele não vai quebrar o mundo mais uma vez, que ele está aqui pelas forças da luz. Então toda essa batalha, todo esse episódio é um momento muito mágico dentro dessa história. Matt chega e tenta furar Samael com a lança, mas aquilo ali é apenas uma projeção, é como se fosse um holograma do Samael. A lança passa direto e acerta Randy na barriga, como previu Min e como foi o plano de Samael o tempo todo. O dragão é ferido pela adaga de Shada Logoth, uma ferida horrível, carcomida por todo o mal e que jamais vai sarar completamente. Quando Samael levanta as mãos para dar o sinal para Suroth usar suas Damani para amansar o Randy, ele recebe uma rajada de poder dada por ninguém menos que Egwene. Só a Louise e Rafe Judkins, o showrunner, sabe de onde a Egwene tirou forças para fazer isso. A Moraine vê de longe as tramas que as Damani estão usando para blindar o Randy e ela canaliza um contra-ataque digno de uma Aes Sedai com muito mais poder do que a Moraine sempre aparentou ter, isso sem usar nenhum objeto que aumente a sua canalização. Enquanto isso, Lan, com os melhoramentos sobrenaturais de Guardião de volta, dá cabo de 20 soldados Shan-Shen no chão, inclusive segurando uma flecha no ar. É belíssimo como Rosamund Pike usa a elegância dos movimentos para canalizar e tecer as tramas de poder. Ela se concentra totalmente nisso, tranquila em saber que seu Gaidin vai dar conta da luta mais mundana. Esse foi um dos momentos mais belos visualmente assim desse episódio, com uma cinematografia perfeita, efeitos especiais maravilhosos e ainda uma trilha de Lorne Balfe fantástica, assim, no ponto. Infelizmente aqui começa a minha decepção. A minha única decepção é nessa parte do episódio. Não faz o menor sentido o Ishamael, que é um Forsaken, um canalizador poderosíssimo, um fóssil ambulante da Era das Lendas, é um Aes Sedai com truques na manga que a Torre Branca de hoje jamais sonha em ter, ser parado por Egwene. Egwene é forte, sim, mas ela não é tudo isso não. Sabe quem é mais forte que Egwene? Nynaeve, que chega na torre nesse momento. Aqui, o mais
certo, digamos assim, era a Egwene linkar com a Nynaeve, até para poder pegar poder da Nynaeve, que ela é muito forte, e aí sim você teria uma chance um pouco maior de fazer aquele escudo contra os ataques do Samael, até que o Perrin vem com o escudo físico mesmo, também mágico, que o Uno deu pra ele. A gente pode entender que aquele é um escudo mágico agora, porque o Perrin usa pra parar o ataque do Samael. Isso teria feito muito mais sentido do que só a Egwene e o Perrin, e teria também dado uma função pra Nynaeve, coitada, que tá desde o começo do episódio sem fazer mais absolutamente nada depois que a Seta morreu. Com isso, né, se a Egwene tivesse linkado com a Nynaeve e ali recebendo a ajuda do Perrin, também teria tido espaço pra Elaine curar o Randy, e o Randy conhecer a Elaine naquela cena muito fofa. Quem é você? Eu sou a Elaine. Aquele momento muito bonito, e não pra Nynaeve ficar ali parada no chão sem fazer nada. Sem a blindagem que foi quebrada pela Moiraine, curado, mais ou menos curado, vamos dizer que ele tá 80% curado ali da ferida de Shodor Logoth pela Elaine, o Randy se levanta, começa a canalizar, ele canaliza para dentro da espada e ele atravessa Ishamael com as tramas de fogo. Na palma da mão do dragão, mais uma profecia é cumprida. A marca da garça é imprimida a ferro quente. Ishamael contempla o fim da sua alma enquanto seu corpo se desfaz em cinzas. Pelo menos por enquanto, ele está morto de verdade, como sempre quis, com quase nenhuma possibilidade de reencarnação. Eu disse quase nenhuma possibilidade de reencarnação. Moiraine na praia lembra da profecia e ainda do comando de Lanfear. Quando for a hora, suba o estandarte de fogo nos céus que anuncia a chegada do dragão renascido. A Aes Sedai, tal qual a Adélia, ateia fogo na água e envolve a Torre de Falme com um dragão de fogo de poder que ruge, anunciando que o Salvador está ali. Mais um momento mágico belíssimo nesse episódio. O dragão de fogo é absurdamente lindo e eu fico feliz que eles tenham respeitado o lore e usado a imagem de um dragão oriental. Eu vi uma pessoa comentando que essa cena também é uma homenagem ao próprio Gandalf e ao próprio Tolkien, porque todo o Wheel of Time foi construído como pelo menos o começo de Wheel of Time é uma grande homenagem ao começo de Senhor dos Anéis, ao começo da Sociedade do Anel, e a própria Moiraine, ela é uma homenagem ao Gandalf, e a gente lembra que o Gandalf, ele é atacado por um Balrog, que é uma criatura de fogo, como o dragão de fogo que a Moiraine faz. O Gandalf é também o cara que contrata o Bilbo para ir junto com os anões pegar o tesouro dos anões que está sendo guardado pelo dragão Smaug. E o Smaug, como foi desenhado por Tolkien, é um dragão do que a gente conhece como dragões orientais. Tolkien não desenhou o Smaug para ser um dragão ocidental, desses que é mais um lagarto grande do que uma serpente, né? Os dragões orientais, eles são bem mais esguios, e compridos, como serpentes, enquanto que os dragões ocidentais, eles são mais como grandes lagartos, uns calangos gigantes. Na torre, os heróis da nossa nova Era das Lendas contemplam o povo nas ruas sorrindo e festejando, tanto a expulsão dos invasores Shan-Shen, quanto a chegada do Messias. Ali no meio do povo nós temos Loial, nós temos Macema, o último guerreiro Shienaran da comitiva que buscava recuperar a trombeta de Valeri, as 3 guerreiras Aiel que se dão conta de que acharam o chefe dos chefes, o seu Caracan. Macena, ele vai ter um papel muito importante a cumprir daqui para frente. Ele é o profeta que anuncia em todas as nações a chegada do Salvador. E ainda a filha da noite, Lanfear, que volta para o palácio toda sorridente, achando que está tudo bem e que derrotou Ishamael. Chegamos na cena pós-final. Lanfear se dá conta de que todos os outros 6 selos de Forsaken foram quebrados, e é daí que vem o pó branco nas mãos de Ishamael, que ele limpa quando vai falar com Surok ainda na metade do episódio. Claro que o Ishamael quebrou os selos usando o poder único ou poder verdadeiro, nós não sabemos, mas o pó branco era que dava essa pista dele de contato com as pedras brancas de Quenlilhar. Aqui seguimos o que será a tradução de todo o final de temporada. O vilão da próxima. Pequenina e de voz fina, a aterrorizante Moghedin, a aranha, deixa Lanfear avisada. Quando eu ataco, eu não erro. Moghedin sempre tece as suas tramas de poder como uma aranha tece a sua teia, para agarrar as suas presas. E visualmente a escolha de fazer as tramas como teias foi sensacional. E aqui no final a Lanfear diz algo que deixa todo mundo de cabelos em pé. Que a luz o ajude, Randall Thor. Moghedin e os outros Forsaken vêm aí.
Sem dúvida alguma, esse foi o episódio mais impactante de Wheel of Time e um final digno de um épico, fantástico, muito acima do que foi o final da primeira temporada. E eu acho que essa é a lição que fica. Com mais tempo e mais dinheiro, a equipe de Rafe Judkins consegue fazer coisas impressionantes com o material deixado por Robert Jordan. Eles tiveram mais tempo e um pouco mais de dinheiro para a segunda temporada, mas é preciso que a Sony e a Amazon entendam com urgência que 8 episódios não são suficientes para séries de fantasy. Foi um erro na primeira temporada de Wheel of Time, foi um erro na primeira temporada de Rings of Power e foi um erro agora na segunda temporada de Wheel of Time. O episódio foi corrido, muita coisa acontecendo e personagens importantes como a Nynaeve e o Ingtar sendo deixados ao Deus dará. Claro que nem tudo é, como diria Min, festa e arco-íris, então com a necessidade de impactar, com a necessidade de criar um episódio que fosse fantástico, que fosse épico, incrível, algumas coisas saíram do controle e a coisa que mais saiu do controle, pra mim nesse episódio, a coisa mais, assim, escolha mais doida que eles fizeram foi a Egwene enfrentando durante um bom tempinho ali sozinha o Ishamael e depois com a ajuda do Perrin, que também não faz o menor sentido que o Perrin tenha que o escudo do Uno seja assim tão eficiente contra um Forsaken. Uma outra coisa que a gente sabe que foi um erro proposital foi a espada do Range ter a marca da garça no punho e não apenas na lâmina. Se essa espada tivesse o tempo todo essa marca da garça no punho, ok, mas não, a marca da garça geralmente é colocada na lâmina dessas espadas e aí foi colocada no punho da do Range só para que o Turok visse. Isso é uma outra coisa que a gente sabe que foi apenas para o momento, apenas para criar o impacto desse episódio. Por outro lado, momentos como os mantos brancos invadindo Falme, Range usando o poder no Shan-Shan, Azael lutando lado a lado com Perrin, Loial e o Shienaran, e Gwen enfrentando Rhaena e se libertando, a invocação dos heróis da trombeta por Mat e ter um Uno como um deles, o rebound do Lan com a Moiraine e a própria Moiraine canalizando com toda a sua concentração, o dragão de fogo e mesmo o Moghedien na cena pós-final foram de tirar o fôlego e soltar gritos e palmas ao mesmo tempo enquanto eu assistia o episódio. Esse é também um episódio recheado de easter eggs ou referências ao lore, cuidados minuciosos, como Bonhald citando os sentinelas das ondas, a caracterização dos heróis, né, cada um de uma cultura e de uma época diferente, as teias de Moghedien. O final de Wheel of Time foi grande, foi épico, foi digno, foi tudo que os fãs mereciam em qualidade de produção. E agora a nossa espera pela terceira temporada começa. E para finalizar, eu queria deixar uma dica para amenizar essa espera, que é ouvir a trilha sonora da segunda temporada, até a trilha sonora da primeira também, que as duas foram feitas pelo compositor Lorne Balfe. A segunda temporada tem 2 volumes, tá em todos os streams, e algumas músicas da segunda temporada, como também da segunda, são na língua antiga, com títulos também que ajudam a entender o lore dessa história com uma pesquisa rápida no Google. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos, deixa o seu comentário, me fala o que você mais gostou desse episódio, o que você mais gostou dessa temporada de Wheel of Time e também o que você não gostou, o que você achou estranho, o que é que você mudaria. Depois eu volto com mais conteúdo, tanto de lore de The Wheel of Time, quanto conteúdos diversos. Até mais!